O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado, mas ao mesmo tempo, mais ou menos 5 quilômetros. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Não podemos esquecer desse tempo maravilhoso em que nós estamos vivendo. Estamos na Páscoa e estamos agora junto com os apóstolos tentando entender melhor o que significa essa ressurreição, a ressurreição dos mortos. Estamos junto com os apóstolos, com Maria Madalena, tentando entender, compreender e aumentar a nossa fé com essa pessoa de Jesus que eles viram morto e agora ele está ressuscitado. E nós estamos agora nesse contexto do capítulo 6 do Evangelho de São João. Como eu dizia ontem para vocês, o Evangelho de São João, do capítulo 6, é o chamado o Sermão do Pão da Vida. Jesus que vai falar para os apóstolos e vai falar para todo o povo que Ele é o pão do céu. Nós vamos compreender isso. Então, ontem nós nos deparamos com Jesus multiplicando os pães e eu falava para vocês a respeito daquele ato que Jesus fez na hora da multiplicação dos pães, que eu disse para vocês que era necessário você pensar no sacrifício da missa. Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou e deu. E eu disse também que durante esta semana, agora, nós estando nesse Evangelho de São João, nós vamos meditar sobre a Eucaristia. Mas aqui tem um momento, um detalhe. Jesus multiplicou os pães, depois ele foge, porque o pessoal queria proclamá-lo como um profeta, mas não como Deus, como Filho de Deus, e era importante que eles reconhecessem Jesus como Deus, não simplesmente como um profeta que fez grandes milagres, mas era preciso ver naquele homem Deus também. É Deus com duas naturezas, uma natureza divina e uma humana. É a Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é assim, tem essas duas naturezas. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Nós não podemos olhar para Jesus e imaginar que é simplesmente um homem, um Jesus histórico, como as pessoas ficam falando, e por isso querem tratar Jesus como qualquer pessoa. Não, na carta aos Hebreus lá vai dizer que Jesus ele foi
semelhante a nós em muitas coisas, mas a diferença é que ele não pecou, ele não tinha pecado, e nós temos. E a outra diferença, a maior e a mais importante, aquele homem é Deus, aquele que foi morto na cruz, aquele que deixou derramar o seu sangue livremente pela nossa redenção, é Deus, aquele que o oficial, aquele soldado, ao enfiar aquela lança, ele viu verter do lado de Jesus sangue e água, que simboliza o batismo e a Eucaristia. Ele é Deus. Então, nessa passagem, desse momento, entre o discurso que vai começar a partir da multiplicação dos pães, Jesus entra na barca. Ele foge porque as pessoas queriam transformá-lo, fazê-lo, o via como um grande profeta. E ele agora, ele desaparece, ou seja, manda os apóstolos irem caminhando na barca, navegando na barca. Ele some porque ele foi rezar, e agora os discípulos estão ali na barca, já era de noite, e de repente um fato extraordinário estava acontecendo. O Evangelho diz bem claro aqui. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus. E enxergaram Jesus o quê? Andando sobre as águas. Que mistério! Que coisa grandiosa, meus irmãos. Eles enxergaram Jesus andando sobre as águas. Não é qualquer pessoa. Esse enxergar causa uma verdadeira admiração. Andando sobre as águas. Vamos lembrar alguns fatos importantes no Evangelho de São João até esse capítulo 6. No capítulo 2, Jesus mostra a sua divindade transformando a água em vinho. Nenhum ser humano jamais fez isso e não fará porque não é Deus. Então Jesus transforma a água em vinho lá nas bodas de Caná. Lá disse que os apóstolos creram nele. Um outro fato, no capítulo 4, um outro fato importante. O filho, lá do oficial, estava quase morrendo, então ele vai correndo em busca de Jesus e encontra-se com Jesus e disse para Jesus: vai lá, que o meu servo, o meu servo está quase que morrendo. E Jesus disse: se eu não fizer um milagre, ele não vai acreditar. E Jesus disse para ele: o seu filho está curado, ou melhor, o seu servo está curado. E aí, quando Jesus vai, ou quando ele volta, e ele encontra os seus oficiais, os seus servos também, que vêm ao encontro dele, e ali ele diz, ele foi curado. Aí ele pergunta: que horas foi que aconteceu? Foi por volta de 13h, que foi justamente na hora que Jesus havia falado com eles. Com ele, que o servo, que o filho, agora eu estou meio na dúvida aqui,
tinha sido curado. Esse foi o fato. E aquele homem acreditou junto com toda a sua família. No capítulo 5, tinha um homem que já há mais de 38 anos era paralítico, não podia andar, e Jesus vem e diz para ele se ele queria ser curado. Ele disse, mas Senhor, ninguém me leva na água, porque existia essa questão que tinha que ir lá na água para ser curado. E realmente o homem, Jesus o cura, e aquele homem que há 38 anos estava paralítico passou a andar. Aqui no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus agora alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão, 5.000 pessoas. Sem contar as mulheres, que deve ter sido um número maior. E agora ele vem andando sobre as águas. Vocês conseguem entender o que é que João está mostrando para nós diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Eles ali de noite enxergaram Jesus andando sobre as águas. Eles não estavam diante de qualquer pessoa, é isso que João está querendo mostrar. Ele estava diante de um Deus que é homem, e um homem que é Deus. É essa pessoa que você segue. É esse Deus que você segue. Foi Ele que ressuscitou ao 3º dia. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Está bem entendido? Então, diante dessa pessoa, que eles estavam ali amedrontados, estavam com medo, Jesus diz, sou eu. Lembrem-se de que quando Jesus apareceu, Deus apareceu para Moisés, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés disse para Deus, quando eu for diante do faraó, que eu estiver diante dele, qual o nome que eu devo dizer? Porque já que existiam as divindades falsas do que o faraó tinha, e agora o Deus verdadeiro se apresenta, então ele falou, o que é que eu devo dizer? Deus disse, diga para ele, eu sou o que sou. Deus é. Tudo se fez por Ele e para Ele. Então agora Jesus disse, sou eu, não tenhas medo. E aqui, meus irmãos, o que eu quero dizer e parar um pouco para nós meditarmos. Se você estiver com Jesus, independente da situação que você viva, diante de tantos questionamentos e coisas que você possa estar vivendo, não tenha medo. Não tenha medo. Se você estiver com Jesus, Jesus te dará toda a força necessária, mas não tenha medo. Quem está com Jesus, se tem todo o fortalecimento. Quem está com Jesus, não precisa temer. Mesmo que as coisas estejam acontecendo, meu irmão e minha irmã, de forma tão difícil e de forma tão incompreensível, não tenhas medo.
Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Tudo que possa acontecer, mesmo que você não entenda, mesmo que você não chegue à compreensão completa do que se está acontecendo, não tenhas medo. Deus está contigo. Deus jamais te abandonará. Ele jamais te abandonará. Você veja que nos outros evangelistas, quando falam a respeito também dessa passagem, quando Jesus estava vindo sobre as águas, ou quando eles estavam dentro da barca e os ventos eram fortes e batiam, vinham contra ela, contra a barca. Jesus, aí São Marcos diz no capítulo 3 que Jesus estava deitado ali no travesseiro e tudo se acalmou. Nesse tempo da ressurreição de nosso Senhor, não tenhas medo. Ele ressuscitou e Ele está conosco. Não abandone Jesus diante das dificuldades, dos problemas, diante de coisas que você possa não estar entendendo. Não o abandone. Creia, sou eu, como ele está dizendo, não tenhas medo, eu estou contigo. Quando Jesus ele volta para o céu, ele deixou uma palavra no coração dos apóstolos e que precisa também estar no nosso coração. A palavra foi essa, está lá no Evangelho de São João, ou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. É no final: eis que estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Compreendeu? Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que a tribulação seja muito grande, mesmo que você esteja dentro dessa tribulação ao ponto de você dizer: meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? Jesus está dizendo: não tenhas medo, sou eu estarei contigo todos os dias. Agora mesmo aqui nesse momento, Jesus está comigo, Ele está com você nesse momento. E Ele vai continuar com você. E aí entra a Eucaristia, que nós vamos continuar falando aí na partir de segunda-feira. Aí nós vamos entender o valor da Eucaristia. É Deus em nós, dentro de nós, quando nós o comungamos, quando nós o recebemos. Você está doente? Não temas. Jesus está contigo. Você está passando por qualquer dificuldade? Não temas. São Paulo vai dizer, se não me engano, na carta aos Filipenses: não vos inquieteis com nada. Nós não podemos viver neste mundo como se Deus não existisse. Bem, se realmente Deus não existisse, ou se Deus não existe, sim, aí nós podemos entrar no desespero, que é mais ou menos o que os apóstolos estavam ali quase que vivendo naquele momento. E Jesus vindo sobre as águas, mostrando que até as águas são submissas a Ele, porque Ele é Deus. Não temas, sou eu estou contigo. Repito, mesmo que a dificuldade seja grande, não temas. Que eu quero me recordar de tantas notícias que a gente recebe de pessoas que diante de uma grande dificuldade acabaram tirando a vida. Não permita que isso aconteça. Jesus está nesta situação.
Tenha paciência. Não faça isso. Não tire sua vida. Jesus nos ensina muito o quanto que nós devemos saber enfrentar as dificuldades desta vida, mas precisaremos sempre enfrentar as dificuldades dessa vida com Ele. Sem Ele, realmente, não tem outra coisa a fazer senão se desesperar. Mas estando com Ele, jamais. Sou eu, não temas. Sou eu, não tenhas medo. Que Nossa Senhora nos ajude e interceda por nós, para que nós estejamos sempre com Jesus, permanecendo com Ele. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Sou eu, não tenhas medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Feliz Páscoa para você.